Galoche Records Produções tem o prazer de vos apresentar o conferencista Alessandro Quirino. Louvado seja Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Os irmãos podem colocar-se de pés. Enquanto você coloca-se de pés, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonas Jorge, presidente aqui da Assembleia de Deus do estado de Minas Gerais, na cidade de Paracatu, noroeste mineiro. Eu louvo a Deus pela vida deste ilustre companheiro e dos demais amigos que aqui estão, ministros do Evangelho, pregadores, obreiros da causa do Mestre. Meus amados irmãos, Deus esta noite tem uma mensagem para mim e para você. O Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Quem achou diz amém. Leiamos a palavra do Senhor Deus, que diz-nos assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor, palavra que é mapa que nos conduz ao céu, a bússola do navegante, a âncora da nossa fé, o escudo da fé, a espada de dois gumes, a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra do Pai, a palavra do Filho, a palavra do Espírito, a palavra que purifica, a palavra que justifica, a palavra que santifica, a palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que alegra, a palavra que dá ousadia, a palavra que nos enche de graça, a palavra que nos dá poder, a palavra que manda os demônios de volta para o inferno, a palavra que te trouxe aqui esta noite para te abençoar. E se eu fosse você, eu já levantava a mão e dava um glória para o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos e amados do coração de Deus, eu quero lhes informar a palavra de Cristo, abordando-a sobre o tema, o enigma da graça. O enigma da graça. Meus amados e queridos irmãos, quando falo de enigma, logo eu estou falando de algo codificado, de algo que é um código, de algo que é misterioso, de algo que é secreto, para que os irmãos entendam e compreendam o que é um enigma. Lembremos-nos de Juízes, capítulo de número 14, quando a Bíblia conta nos dizendo que Sansão enamorou-se por uma jovem filisteia, e aquela jovem não era do agrado dos seus pais. Todavia, havia um propósito de Deus para que Sansão gostasse e até casasse com aquela moça. E isto aconteceu. Sansão casou com a jovem. E um dia, Sansão estava vindo do campo. Ele encontrou um leão morto no caminho. E naquele leão havia um enxame de abelhas com mel. E Sansão era nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E Sansão jamais poderia comer alguma coisa imunda que o contaminasse, porque Sansão era nazireu. Mas conta-nos o texto sagrado que Sansão pegou ali o mel e começou a comê-lo e levou aos seus pais também. E no casamento, Sansão fez um enigma para os convidados e disse: eu tenho um enigma para que vocês adivinhem, eu tenho um segredo para que vocês o descubram. E ele disse: porventura saiu comida do comedor e doçura do forte. E eles começaram a ficar intrigados e pensar: de onde sairá comida do forte e doçura do comedor? Imagine só, comida saiu do comedor e doçura saiu do forte. Sansão estava falando do leão. Então eles fizeram uma artimanha, descobriram o segredo. E Sansão disse: olha, a comida saiu do comedor, que é o leão, e doçura saiu do leão que estava morto, porque eu peguei mel do leão e trouxe para vocês comer, estou comendo. Isto era um enigma. Eles não conseguiram descobrir este enigma. A graça de Deus também é um enigma para os santos de Cristo, para os servos de Deus. A graça é algo a ser descoberto. Quem aceita Jesus Cristo não vai descobrindo a graça assim de primeira instância. Quem aceita Jesus Cristo não vai descobrindo a graça assim já na primeira abraçada com Jesus. Queridos e amados irmãos, há um enigma a ser descoberto. Aqui no capítulo 1 e no versículo 16 que lemos, fala-nos assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude
graça sobre graça. Eu encontro aqui duas graças, ou as duas graças. Permita-me falar-lhes acerca da primeira graça. A primeira graça é a graça da salvação. A graça, ela está no original grego, que quer dizer carisma, e quando ela vem para o plural, ela quer dizer carismata. É a graça pluralizada, é a graça no seu plural, não é mais no singular, mas é no plural. Isto indica que a graça tem várias formas de agir. A primeira graça que encontramos aqui neste versículo é a graça da salvação. Eu pergunto aos santos que aqui estão esta noite: quantos são salvos em Jesus? Levante a sua mão. Aleluia, que coisa maravilhosa. Esta é a primeira graça. Vamos entender mais a graça da salvação. Quando Paulo escrevia ao jovem pastor a Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, Paulo dizia: ó Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu encontro aqui a graça se manifestando, trazendo salvação para todos os homens que outrora estavam perdidos, os homens que outrora estavam distanciados de Deus, os homens que outrora estavam excluídos da presença do Todo-Poderoso, os homens que outrora estavam longínquos e afastados da graça do Senhor. Agora, a graça da salvação, ela se manifestou entre nós, trazendo salvação a todos os homens. A graça aqui é o verbo encarnado. Paulo disse: a graça de Deus agora se há manifestado. Eis aqui a primeira graça, a graça da salvação. Aleluia. Deus interessa-se muito em salvar a humanidade. Deus interessa-se muito em salvar os homens. Deus interessa-se muito em libertar os homens. Deus interessa-se muito em vestir os homens das vestes de salvação. É a graça facultada aos pecadores, é a graça otorgada aos pecadores. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo 3 e versículo 23, Paulo disse assim: porque todos pecaram e destituídos e excluídos e afastados e longínquos e distanciados e longe estão da graça e da salvação. Mas aqui a graça de Deus, ela veio ao nosso encalço, ela veio em nossa direção. Parece-me que eu estou vendo aqui esta noite a graça de Deus tentando alcançar muitas vidas. Eu vejo muita gente aqui e o seu rosto está resplandecendo a graça da salvação. Aleluia, nós somos salvos pela graça. Quando Paulo escrevera aos crentes da cidade de Éfeso, no capítulo 2 de aos Efésios e no versículo 8, Paulo disse assim: olha, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom aqui significa a graça imerecida, o favor imerecido, o favor que Deus nos concedera. Isto não vem de nós. Ninguém salva-se a si mesmo porque é bonzinho, porque é caridoso, porque dá cesta, porque faz caridade. Ninguém vai ser salvo por isso. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Aleluia, é Deus quem salva, é Deus quem liberta, é Deus quem nos concede a graça. A graça da salvação, ela veio em nossa direção. Eis aqui a graça salvando, a graça libertando e a graça transformando. Jeremias, o profeta, no capítulo 31 e no versículo 2, ele disse assim: o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Queridos e amados irmãos, o povo que escapou da espada. Espada fala de morte, espada fala de matança, espada fala de mortandade. Eu só estou na primeira graça, vai esperando aí que a segunda chega daqui a pouco. A primeira graça é a graça da salvação. Então Jeremias disse: o povo que escapou da espada. Quantos aqui já escaparam da espada? Aleluia, oh aleluia, nós escapamos
da espada, nós estávamos condenados à morte eterna, estávamos condenados à perdição eterna, estávamos condenados à morte eterna. Então a graça